Entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, a Inglaterra viveu um período de grandes transformações. Foi nesse período que se deu a mecanização das manufaturas e que surgiram as primeiras indústrias. Esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial. Junto com a indústria, surgiu uma nova classe social, o proletariado, composta pelos trabalhadores da indústria. Nessa época, os trabalhadores das indústrias já recebiam pagamento na forma de salários. Eram, portanto, trabalhadores assalariados. Mas os salários pagos pelos capitalistas eram os menores possíveis. Os empregadores capitalistas investiam altas somas de dinheiro em máquinas, instalações e matérias-primas. Para baratear os custos da produção e garantir altos lucros na venda das mercadorias, os patrões diminuíam os salários de seus empregados. Menores salários para os trabalhadores, maiores lucros para os capitalistas. Os capitalistas podiam pagar salários baixos porque o trabalho nas fábricas era praticamente a única alternativa para a maioria da população das cidades inglesas. Para os trabalhadores, esses salários eram suficientes apenas para garantir a sua sobrevivência e a de suas famílias, nada mais. À medida em que as indústrias cresciam, crescia também a população das cidades e o proletariado. Sem alternativas de moradia, os operários se aglomeravam em torno das fábricas. Assim, as cidades industriais inglesas foram crescendo de forma desordenada e ofereciam péssimas condições de vida para os trabalhadores. Dentro e fora das fábricas, o ar era carregado de fumaça e de fuligem, difícil de respirar. E a falta de fornecimento de água e captação de esgotos favorecia a proliferação de doenças e epidemias. A vida desses trabalhadores ingleses e de suas famílias era péssima sob todos os aspectos. Moravam em casas úmidas, frias, escuras e minúsculas, e as condições de trabalho também eram as piores possíveis. A jornada de trabalho era, em geral, de 14 a 18 horas por dia, sem intervalos para descanso ou para alimentação. Homens, mulheres e crianças, a partir de 7 anos, trabalhavam durante o dia e a noite. Mulheres e crianças recebiam salários bem menores que o dos homens, pelas mesmas tarefas realizadas. Por esta razão, muitos empregadores preferiam contratar mulheres e crianças, deixando muitos homens adultos sem emprego. Nas cidades inglesas do século XVIII, era comum encontrar famílias numerosas em que todos os filhos de todas as idades trabalhavam apenas para garantir condições mínimas de sobrevivência. Agora eu vou ler um trecho de um artigo de jornal publicado em 1860 em Londres, que denuncia as péssimas condições de trabalho nas indústrias inglesas da época. O juiz do condado de Browntown, presidindo uma reunião na prefeitura de Nottingham em 14 de janeiro de 1860, declarou que naquela parte da população, empregada nas fábricas de renda da cidade, reinavam sofrimentos e privações em grau desconhecido do resto do mundo civilizado. Às 2, 3 e 4 horas da manhã, as crianças de 9 e 10 anos são arrancadas de camas imundas e obrigadas a trabalhar até 10, 11 ou 12 horas da noite para ganhar o indispensável à mera subsistência. Com isso, seus membros definham, sua estatura se atrofia e suas faces se tornam lívidas. A Revolução Industrial foi antecedida por uma grande transformação na produção agrícola inglesa. Essa transformação fez com que aparecesse pessoas desocupadas nos centros urbanos que seriam absorvidas pela indústria quando esta apareceu. Por isso, a classe operária era constituída desses deserdados da sorte. Assim, a gente pode dizer que os capitalistas aproveitavam essa situação para pagar salários não mínimos, ínfimos, a esses operários. A classe operária não tinha qualquer direito trabalhista, como você pode estar acostumado a ter nos dias de hoje. Não havia qualquer condição de organização ou qualquer movimento reivindicatório. Quando os operários se organizavam e tentavam de alguma forma reivindicar
qualquer direito trabalhista, eles eram demitidos e trocados por outros desocupados que esperavam a sua vez. Por todas essas razões, nas primeiras décadas da Revolução Industrial, os proletários pouco puderam fazer para melhorar suas condições de vida e de trabalho. Aos poucos, no entanto, os trabalhadores começaram a se reunir em associações, procurando meios de reagir contra essas condições precárias de vida e de trabalho. No início, essas reuniões eram clandestinas e ilegais. As primeiras reações do operariado se dirigiram contra as máquinas, que, a seu ver, eram as responsáveis pelo desemprego e pelos baixos salários. Esse movimento, chamado ludismo, desencadeou uma série de atos de violência contra as máquinas. Os operários invadiam as fábricas e destruíam as máquinas e os equipamentos. O ludismo teve pouca duração, pois os trabalhadores logo perceberam que o uso das máquinas era irreversível no processo de desenvolvimento industrial. Aos poucos, o proletariado foi percebendo que a sua posição como trabalhadores industriais dependia da existência das máquinas. Destruí-las de nada adiantaria. Assim, os trabalhadores da indústria foram, aos poucos, descobrindo que suas reivindicações deveriam ser feitas a seu patrão, o dono da fábrica. Os trabalhadores passaram então a lutar por melhores condições de trabalho dentro das fábricas e por salários mais dignos. Mas se alguns patrões chegavam a negociar as reivindicações de seus operários, na maioria das fábricas a situação continuava praticamente a mesma. Aos poucos, a classe proletária foi percebendo que apenas a luta dentro de cada fábrica tinha pouca força, que não adiantava lutar isoladamente contra cada patrão. Era preciso lutar contra toda a classe de patrões. A luta do operariado passou então a ser a luta de todos os operários contra todos os patrões. Acontece que eram os patrões, a burguesia capitalista e seus representantes que dirigiam e controlavam a economia e a política de seu país, a Inglaterra. Isto significava que a luta entre patrões e operários tinha que se dar a nível político. Assim, os operários passaram a se organizar enquanto classe social, criaram associações por categorias de trabalhadores e passaram a lutar por sua representatividade no governo através do parlamento. Uma das primeiras atitudes políticas dessas associações proletárias foi o envio de milhares de cartas endereçadas ao parlamento inglês. Nestas cartas, os operários denunciavam as péssimas condições em que viviam, reivindicando soluções imediatas. Este movimento ficou conhecido como cartismo. No entanto, a maioria esmagadora do parlamento era composta por deputados que representavam a burguesia industrial. A nova classe proletária ainda não tinha direito a voto e, por isso, não podia eleger representantes que defendessem seus interesses. Dessa forma, o parlamento inglês deu pouca atenção às cartas enviadas pelos proletários. Os conflitos entre patrões e empregados se agravaram cada vez mais. Crescia o número de greves e de manifestações de rua, as únicas formas de protesto de que os trabalhadores dispunham. E essas manifestações eram sempre reprimidas com violência e com severas punições. Mesmo assim, os operários continuaram a se organizar e a se movimentar. Em 1824, foram reconhecidas legalmente na Inglaterra as primeiras organizações operárias, os trade unions ou sindicatos. Através deles, os operários puderam se organizar pelos diferentes setores da produção industrial. Surgiram sindicatos como o dos operários das fábricas de cerâmica, o sindicato dos tipógrafos, o dos trabalhadores em vidro, o sindicato dos mecânicos e assim por diante. Aos poucos, os operários, através de suas associações e de seus sindicatos, foram obtendo importantes conquistas. Em 1844, por exemplo, a jornada de trabalho para as crianças foi reduzida para 5 horas. E em 1847 foi estabelecida a jornada de 10 horas para os adultos. Não só as condições de trabalho eram ruins para os operários no início da industrialização, como a sua própria condição de vida também o era.
Os operários, por causa da sua extensa jornada de trabalho, procuravam morar perto das indústrias. O resultado é que as cidades cresceram muito nesse período, de maneira muito desordenada. As casas eram úmidas. Calcula-se que 1/8 da população inglesa morava em porões. Ao mesmo tempo em que essa situação era ruim para a sua vida, foi boa para a sua organização, porque morar junto fez com que os operários começassem a se organizar para lutar pelos seus direitos. E eles conseguiram, logo no início, reduzir a jornada de trabalho. Conseguiram o direito de greve. Isso tudo foi um embrião para o início do sindicato. As organizações sindicais que tiveram sua origem no século XIX permanecem até nossos dias como uma das formas de luta do operariado nas sociedades industriais. No próximo programa você vai estudar a revolução de ideias que ocorreu no século XVIII. Até lá!